guys, welcome everybody in one more episode and let me tell you about os top 7 bairros para morar em Dublin, os meus tops preferidos, né? Que se eu estivesse chegando em Dublin hoje, um desses que eu iria escolher para morar. E vocês vão entender o porquê. Antes de começar o vídeo falando sobre as casas, eu quero falar para vocês detalhes que você deve se atentar para conseguir alugar um local lá em Dublin ou toda a Irlanda. Primeiro vamos falar de documento, que é um deles, o principal, né, o passaporte. Pode ser o brasileiro ou pode ser o europeu. Se você tiver um passaporte brasileiro, eles vão te exigir o PPS, que é o Personal Public Service, que é tipo a nossa identidade que a gente recebe quando a gente vem, por exemplo, fazer um intercâmbio. E se você não veio para o intercâmbio, se você tem um passaporte europeu, você vai ter já esse PPS. Se não tiver, você vai chegar aqui e vai fazer, né? Já que você não tá aqui ainda. Então você vai lá, chegou na Irlanda, tem um passaporte europeu, já sou europeu, vai entrar tranquilo. E aí vai atrás dos seus direitos, né? De fazer um PPS, porque você quer trabalhar no local e tal. Aqui na Irlanda, além do comprovante de renda, você também tem que mostrar uma referência do seu locatário anterior. Mas eu acabei de chegar, como que eu vou falar a referência para essa pessoa se eu acabei de chegar? Então, aí nesse caso tudo bem, você vai dizer, acabei de chegar, sou intercambista, não tenho ainda referências. O comprovante de renda, que inclusive tem que ser mais ou menos 3 vezes o valor do aluguel, né? Então, se você pretende pegar um aluguel X, você tem que ver se o seu orçamento aí, se o teu salário cobre esses 3 meses do valor X desse aluguel, né? Porque senão a locatária vai, cancelada, não vai aceitar você fazer o pedido dessa casa. O que é bem chato, né? Sem contar que pro calção também são 3 meses, né? Então você vai 3 a 2 meses. Às vezes você consegue ali falar com o locatário ou com a agência e fazer, conversar, né? E eles diminuir talvez para um mês, mas geralmente eles não diminuem não. 3 vezes o valor do aluguel, alguns 2, até porque depende do valor da casa, né? Se for um quartinho para dividir com muita gente, então o preço vai ser mínimo. O que vem geralmente incluso aí na sua casa, né? De contas. Geralmente você não paga a água, você paga o gás, né? Que você usa para esquentar a água. Então você paga o gás, que já vem tudo incluso com a energia. Pelo menos geralmente, né? Onde eu morei era assim. Às vezes tem casas que tem outras regras, né? Eu acho um pouco salgado o preço da energia, né? Juntando com gás. Ainda mais quando a casa tem aí 8 pessoas, 5, 7 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Eu sei, gente, é too much, é too much. Sim, gente, lixo incluso. Algumas casas têm, outras casas vão te pedir para você pagar a parte. Eles vão sempre te falar o valor, né, por mês, é um valor fixo. Porque aqui é diferente, sabe? Aqui você paga pelo lixo. Você paga para deixar o lixo lá fora, você paga para... Às vezes você tem que deixar o lixo lá em um lugar X, porque você não pode deixar nesse lugar Y aqui, entendeu? Então, esse negócio de lixo não é igual no Brasil, a gente só joga o lixo lá e tá de boa. Não. Geralmente tem garagem para carro, moto, bike, mas às vezes não tem, mas pelo menos tem algum lugar para você colocar sua bike ali, que é o que mais as pessoas usam, né? Muita bike. Contrato mínimo de 5, 6, 12 meses, né? Se você estiver pegando um quartinho menor, as coisas ficam mais fáceis, né? Quando você tá dividindo aquele quarto, porque eles não vão te exigir tanto, mas se é um quarto só para você, eles vão te exigir muito mais. Mas tudo é questão de hablar com o proprietário, que vocês podem entrar em um acordo legal. Tá, Lu, mas quanto varia aí esses valores, esses aluguéis? Me disseram que é um absurdo. É um absurdo, I'm so sorry. É um absurdo. Por quê? Um quarto aí pra você dividir com 5 pessoas, um quarto, você não tá comprando, você não tá alugando um quarto, você tá alugando uma cama. Uma cama, tá? Quarto é de todo mundo. Não tem privacidade. É um quarto com 5 pessoas, 4 beliches, 5 beliches, 3... É assim, de 500. Tem gente que achou até de 400, 450. Porém, esses preços de 500 para baixo, você encontra se você estiver muito mais longe do centro. Com sorte, um pouco mais perto do centro. Mas geralmente, gente, é longe do centro, tá? Lu, mas é o seguinte, eu quero uma casa só pra mim, ou então eu quero um quarto só pra mim. Os quartos vão variar entre 700 a 800, a 1.000, 1.200, só um quarto. A casa, né, porque eu, gente, já passei... quando eu for procurar um local, né, eu fico pesquisando por meses, sabe? 2 meses pesquisando, 1 mês pesquisando pra encontrar a casa
que eu sinto ali que, nossa, essa é a casa, deu um match, assim. Porque você sabe quando você sente a casa que é pra você, que você sente que é essa. Pois é, eu não pego qualquer casa sem eu sentir que é essa. Essa, porque senão eu não vou me sentir confortável naquele lugar, né? Então, um quarto só pra você vai variar entre 1.200 a 2.400, dependendo de onde está localizado esse quarto e o quão chique ele é, né? Porque tem, assim, tem muitas casas antigas lá, mas também tem casas mais renovadas, tem quartos, assim, realmente bonitos que você entra com aquele, sabe, aquele carpete. Nossa, minha última casa em Dublin era bem legal, eu gostava muito, era bem moderna, tinha aquele carpete, era tudo novo. Muito bom, gostei muito. Então depende do estado da casa, pode variar. Um estúdio, eu quero uma casa só pra mim. Você consegue? Consegue. É um pouco mais difícil, né? Porque lá tem essa crise imobiliária, então não tem muita casa pra mostrar. Até tem, mas é mais quarto pra você dividir com as pessoas, sabe? E casa em si não. É um estúdio, né? Um estúdio pra você. Então, por exemplo, um estúdio está saindo de 1.600 se for longe, né? Longe da cidade. 1.600, 1.800, 2.500, até 3.000 já vi, sabe? Eu falo isso porque eu já pesquisei muito, gente. Eu passava o dia todo naquele Facebook. Inclusive, né? Eu pesquisava no Facebook. As minhas casas no Rio de Janeiro eu sempre pesquisava no Facebook. No Brasil, né? Na OLX também. Dava uma olhada. E aqui eu sempre olhava no Facebook. Inclusive, tenham muito cuidado, porque lá tá cheio de golpista. Muito golpista lá no Facebook, tá? Então, não mandem dinheiro adiantado, como vocês já sabem, né? E observem a casa. Eu já fui visitar casa fake. Por exemplo, o cara falou, vem aqui tal hora, rua tal. Pelo menos era no centro, né? Não era tão longe de onde eu estava. Porém, eu fui caminhando e isso aí me custou 1 hora, né? Custou aí 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar caminhando. Sim, gente, a gente caminha muito, né? Na Europa, na Irlanda, tudo caminhando. Quando eu cheguei lá na casa, em frente, assim, ao local que ele falou, cadê o cara? Me mandava mensagem, ligava. Aí, assim, eu não insisto muito, eu sou meio assim. Eu fico logo assim pensando, se a pessoa não me respondendo 2 mensagens, é fake. Ou seja, tem gente que faz na maldade, sabe, gente? Eles fazem na maldade. Você sabe como golpista é, né? Golpista, ladrão e tal. Me manda um depósito, 20 euros. 20 nada, 200 euros, 50 euros adiantado pra poder fazer a visita da casa, pra você visitar, pagar, dá licença. Vamos para os bairros! Bom, gente, o bairro número 1, que é um dos meus bairros favoritos, que é onde eu morava agora recentemente, que é no W1. Ele é bem central, sabe, gente? Tinha luas, assim, muito perto, que luas, aquele trem que passa na cidade, assim, muito prático pra você usar, pra lá e pra cá, passa toda hora um. Ônibus também muito prático. Era frente da minha casa, tinha um ônibus, 4 minutos andando já tinham luas, então era muito prático pra ir pra escola também. Sem contar em comércio, né? Lá tem uns comércios próximos. Não tem aquele feirão, porque aquele feirão lá de muito comércio, muita coisa, fica mais no centrão, né? Mas onde eu estava era próximo. Andando dava uns 25 minutos, né? Ele é próximo ao Conner Street e também próximo ao Spire. Então, assim, de luas, de transporte, dava 10 minutos para chegar, sabe? Muito próximo. Sem contar no visual da estética desse bairro, ele é bem legal, ele é mais harmônico, confortável para se morar. O próximo é o Dublin 2, a gente chama lá, né, tudo de Dublin 2, W1, é tudo de numeração, mas eles em si também têm um nome. Dublin 2, gente, ele é mais próximo ao Temple Bar, um pouco próximo também ao Dublin 1. Ele é um pouco mais sofisticado, ele é um pouco mais sofisticado, ele tem mais vida noturna e tem mais restaurantes e bares. Bem legal também. Próximo bairro número 3 é o Portobello. Amo esse bairro, já fui lá várias vezes para tomar um café, porque ele tem mais essa harmonia mais moderna, mais chique. Ele tem mais cafés, mais restaurantes, mais artistas. Dele dá para ir caminhando até o centro também. Eu sempre viso por bairros que eu posso estar próximo ao centro, sabe? Desde o Rio de Janeiro, desde Manaus, todas as casas que eu escolhi desde que eu comecei a morar sozinha, eram próximas do centro ali, porque o centro é onde acontece tudo, né? E eu quero estar perto de uma área legal e próximo ao centro, que é que se eu precisar ir para fazer isso, aquilo, eu consigo fazer isso em segundos. Muito prático para mim e eu gosto disso. Então, por isso que eu vim trazer esses tops bairros
meus preferidos, sabe? Que se eu puder indicar pra vocês, seriam esses que eu iria indicar. Bairro número 4, Ballsbridge. O público de lá é um pouco mais exigente. Não, por que essa palavra não tá entrando? Porque é um bairro mais chique, então muita gente de alto padrão mora lá, né, nesse Ballsbridge. E assim, gente, em relação à numeração, W1, 2, 3, 4, não significa que Ballsbridge é bem perto do centro, sabe? Por ser o número 4, não. Eles, geralmente, esses números são bem divididos entre a cidade. W 2, W 3, então, eles ficam assim, bem espalhados. Não é tipo uma linha 1, 2, W1, W 3, W 4. Não, é um W1, é W 3, W 4, W. Ele é cheio de áreas verdes, como o parque Herbert Park, e ele é bem seguro, gente, bem seguro. Eu já estive lá, assim, em harmonia, tá legal. Uhul! Meu quinto preferido é o Hanelag. Eu não sei falar o nome direito, mas ele tem uma vibe mais juvenil, mais construído. E a classe média de lá é média alta, é 10 a 15 minutos do centro, mas de carro, de trem, sabe? Então a pé deve demorar aí uns 35 minutos. Mas como lá tudo é transporte também, muito prático e rápido, no problem. E assim, gente, como eu já falei lá em cima sobre os preços, então esses preços já cabem em todas essas locais que eu tô falando, sabe? O preço desses aluguéis sempre varia de 1.600 a 3.000. Você vai encontrar essa expansão aí de faixa de preço entre esses lugares. Às vezes até uma sorte, né, mais em conta. Então, por isso que eu não tô falando aqui, esse bairro, o preço é variado entre tal e tal, porque você pode encontrar 1.600, 1.800, 2.000 até, né? Isso se for um quarto só pra você, que eu tô dizendo. Agora, se for um quarto pra compartilhar, eu encontrei de R$600 um quarto, uma cama, né, no caso. O meu outro preferido é o Stony Batter. Não tá 100% certo o nome, mas é em Dublin 7. Eu já morei em Dublin 7, sabe, gente? É bem legal, gostei muito da vibe. A lua passava assim na frente da minha casa. Era muito prático também, muito perto do centro, gente. Era 10, 15 minutos andando, eu tava na escola do Dublin 7. Às vezes, claro, depende da área, se você tá no início do Dublin 7 ou no final do Dublin 7. Of course, of course. Mas ele é próximo ao centro, ele é bem legal, é um ar mais juvenil. Inclusive, foi lá nesse Dublin 7 que eu morava na acomodação estudantil. Inclusive, eu vou mostrar aqui o link pra vocês dessa acomodação estudantil que não fazia parte do intercâmbio, sabe? É uma que eu achei à parte e fui morar lá. Meu último tópico preferido é o Dublin 7 também. Tem dois Dublin 7, né? Inclusive, eu morava mais próximo, assim, bem mais dentro desse Fieldburgo do que desse Stony Bar. Lá o aluguel é um pouco mais em conta, sabe? Nessa área de Dublin 7. Você consegue morar bem próximo ao centro, fazer suas atividades por ali mesmo. As escolas são sempre mais próximas ao centro. Então, muito bom. Indico bastante também pra vocês. Da minha temporada em Dublin 7, que foi bem no início que eu cheguei, então tava aquele verão, tinha acabado de começar o intercâmbio, então a minha percepção ainda tava assim, férias, legal, vida nova. Mas depois os dias foi passando, a escola foi passando, aquela pressão foi acontecendo, inclusive o meu relato sobre o meu intercâmbio. Vou deixar aqui, gente, que não foi nada... Não foi legal, de verdade, assim, não foi legal e nem ao meu ver e nem ao ver das pessoas que estavam ao meu redor estudando também, sabe? É uma experiência incrível, mas foi um pouco pesado, de verdade. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí dos bairros. Esses aqui foram os meus 7 tops preferidos. Eu não trouxe os mais em conta, os mais não, mas lá, entre esses bairros, você pode ter melhor qualidade de vida. É mais próximo ao centro, você consegue fazer tudo ali de uma forma mais agradável, né? Tudo muito próximo. E se vocês querem a parte 2, eu posso trazer agora os bairros mais em contas pra morar. Na verdade, eu tava pensando em fazer esse vídeo, assim, indo no bairro, sabe? Fazer. Só que, no momento, eu estou viajando, então não consigo ir lá no bairro tal pra fazer o vídeo. Inclusive, eu tenho bairros pra morar no Rio de Janeiro. Se você não assistiu, vai assistir. Se você quer ir pro Rio de Janeiro antes de ir pra Irlanda, por exemplo. Quem sabe? We never know. Alright? Beijos. Curte, like, compartilha. See you guys. See you.